Olá, povo de One Crew, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre os bastidores de The 100, mais especificamente sobre algumas tretas que envolvem o Jason Rothenberg, o criador da série. Existem muitas pessoas que assistem apenas a série e acabam não acompanhando muito a vida dos atores e os bastidores das séries, e às vezes tem algumas tretas que vocês nem ficam sabendo. Eu não acompanho as tretas de todas as séries, tudo que acontece, mas as minhas séries preferidas eu costumo acompanhar exatamente tudo que acontece com os atores, com o criador da série. Eu quero assistir outras séries do criador também, eu sou desse tipo de pessoa, mas não é de hoje que o Jason Rothenberg, o criador da série, ele se envolve em algumas polêmicas com os próprios atores da série. Eu já fiz um vídeo pra vocês falando sobre o real motivo de alguns atores terem saído da série. Se você quiser assistir, é só clicar nos cards. E neste vídeo eu falei sobre a treta do Rick Wyatt, que fazia o Lincoln, com o Jason Rothenberg, mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa treta de novo com vocês. Então, se você já assistiu esse vídeo, se você já conhece a treta, pode pular um pouquinho pra frente pra contextualizar um pouquinho vocês sobre algumas coisas que podem ou não estar acontecendo com o Bob Morley, que faz o Bellamy Blake. Preparados para saberem várias tretas? Então bora comigo! Não é de hoje que alguns fãs reparam algumas atitudes bem questionáveis do Jason Rothenberg, seja alguma indiretinha em uma entrevista, seja alguma ironia no Twitter, mas parece que ele sempre tenta dar aquela cutucada, mas sempre com uma pitada de ironia. Então, ele nunca fala diretamente sobre determinadas coisas, mas fã não é besta, né? Eu não posso dizer que tipo de pessoa ele é, porque eu não convivo com ele, eu não conheço o Jason pessoalmente. Eu sei através de coisas que a gente vê na internet, coisas que as pessoas falam, ou sobre tweets e entrevistas que eu mesma assisto. Mas uma opinião pessoal minha, eu tenho a impressão de que o Jason, ele é aquele tipo de pessoa que ele não gosta de ser contrariado, e a partir do momento que ele é contrariado, ele quer mostrar que é ele quem manda. Então, em diversas entrevistas, em diversas atitudes dele, eu já vi algumas coisas do tipo, eu que mando em The 100, mas ele nunca fala isso diretamente, mas a gente consegue entender sim isso através de ironias que ele adora fazer. E é claro que isso acaba refletindo na história da série, sobre personagens que não eram pra morrer e morreram, sobre pessoas que não era pra sair, acabou saindo. Pode ter muitas tretas que a gente não sabe até hoje, mas assim, deixando claro, The 100 é uma das minhas séries preferidas, é uma série magnífica, não estou falando dele como um autor. Eu acho que ele escreve bem, eu acho que, afinal, a gente gosta de The 100, né? Mas ele como pessoa, eu acho que é um pouquinho complicado, pelo menos pelas coisas que eu vejo. O que acontece? A terceira temporada, ela foi a mais polêmica de The 100 por vários motivos, pela história também, que não estava agradando muitas pessoas, mas ali no finalzinho da temporada, depois da morte do Lincoln e também depois da morte da Alexa, os fãs tentaram boicotar The 100, pediram para cancelar a série. Foi uma grande confusão, mas a maior treta mesmo, que foi um bagulho mais sério, foi com o Rick Wyatt, que fazia o Lincoln. Na verdade, antes mesmo da morte dele na série, os atores já estavam falando sobre o personagem ter se perdido na série, ele já não estava mais tendo tanto destaque que tinha na história, e convenhamos, o Lincoln sempre foi um personagem muito importante no começo da série, principalmente em relação aos Grounders e o Sky People, né? Ele foi o primeiro Grounder ali, né? A baixar a guarda ali, tudo bem que foi pela Octavia, mas o Lincoln, com certeza, ele é um personagem incrível na primeira temporada e ele é uma chave para muita coisa que aconteceu na história.
Acontece, meus amigos, que na verdade não era para o Lincoln ter morrido na série, pelo menos não naquele momento. Aparentemente o Lincoln ele continuaria aí sendo muito importante para a história e ele continuaria por mais algumas temporadas. Acontece que o ator pediu para sair da série porque ele não aguentava mais as coisas que estavam acontecendo nos bastidores e então ele começou a atuar em outra série que é American Gods, que com certeza você já deve ter visto aí no catálogo da Amazon Prime Video, e lá ele é um dos personagens principais. Ele já disse inúmeras vezes que ele não queria sair de The 100, que ele tentou não sair da série, mas foi uma decisão que ele teve que tomar, que na verdade era a sua última opção. Ele disse que o Jason abusou do seu poder e começou a fazer o trabalho ficar insustentável e ele não estava mais aguentando trabalhar com o Jason porque ele começou a excluir o ator aos pouquinhos, mas sem falar nada, cortando várias falas do Lincoln, cortando coisas importantes na história, estragando completamente o que o personagem tinha construído. Ele começou até mesmo cortar cenas do Lincoln que era para ter saído na série. E ao invés de construir o personagem e fazer ele evoluir ainda mais, na verdade, ele estava transformando o Lincoln cada vez mais em um personagem insignificante que não acrescentava muita coisa para a história da série. E não aguentando mais passar por tudo isso e toda essa pressão psicológica aí nos bastidores, ele acabou tomando a decisão de sair de The 100 e foi exatamente por isso que o Lincoln morreu naquela cena muito emocionante. Mas assim, não pensem que o Rick Wyatt ele simplesmente tomou essa decisão de sair de The 100 e falou que se dane e tal. Não, ele tentou conversar, ele tentou entender o que estava acontecendo. Porque não fazia sentido o Jason simplesmente começar a cortar o Lincoln sem uma justificativa plausível. Então ele começou a mandar e-mail pro Jason tentando entender e o Jason não respondia, simplesmente ignorava ele, provavelmente não respondeu até hoje. E o que acontece? Não dava para eles conversar olho no olho porque o Jason ele não estava ali nas gravações. Na verdade o Jason na época ele estava em Santa Mônica, então ele não ficava tão presente ali. Então o que o Rick fez? Ele tentou conversar com a produção que estava ali. E ao perguntar para um produtor, ele simplesmente falou: "Ah, não sei, você e o Jason tem que se resolver aí, você tem que perguntar para ele". Para vocês terem noção que esta treta realmente foi muito séria e que não era coisa da cabeça do Rick, os presidentes da CW e também da Warner, na época, eles liberaram o ator para fazer a audição de American Gods, que é a série que ele tá até hoje, porque os presidentes da CW e da Warner perceberam que o Lincoln não estava sendo muito usado em The 100, gente. Por que o Jason estava sendo tão infantil assim? A impressão que eu tenho é que, tipo, chegou um momento que ele não foi mais com a cara do Rick e ele falou: "Ah, vou cortar ele na série porque quem manda sou eu". Como eu disse pra vocês, o Jason, ele tem essa postura de que ele vai fazer o que ele quiser com The 100 porque é ele que manda e ponto final. O Rick disse até mesmo que ele jamais ia perdoar o Jason por fazer ele ir embora de um lugar que ele amava muito, de um elenco que ele fez amizade, de pessoas que ele gostava muito, e ele sempre deixa muito, mas muito claro o quanto ele ama o personagem Lincoln e o quanto ele gosta de The 100. E, gente, isso é muito real mesmo. Na Comic Con do ano retrasado, se eu não me engano, o ator ele veio aqui pro Brasil para falar sobre a série American Gods da Amazon Prime Video, e eu tava nesse dia no painel. Só que assim, ele veio para falar de uma série em específico, ele já tinha morrido em The 100 há muito tempo, e é claro que eu estava lá pelo Lincoln. Mas em vários momentos ele dava exemplos de The 100 e falava o quanto ele amava a série e o quanto ele amava o Lincoln. Na época, quando os fãs tentaram boicotar a série, mais especificamente por conta da Alexa, ele ficava: "Gente, não, pelo amor de Deus, não façam isso, a série é maravilhosa, a série tem uma protagonista bissexual, a série tem pessoas negras no poder, então não façam isso, The 100 é maravilhoso". Então assim, o Rick, ele poderia muito bem ter usado essa treta que ele teve com o Jason Rothenberg e ter esculachado a série. Ele poderia ter esculachado os atores, esculachado toda a produção, mas não, o problema dele foi com o Jason, de ter excluído ele, assim,
sem motivo nenhum e ponto, mas ele continua falando da série com muito carinho. Sério, gente, quando ele dava exemplo de The 100 nesse painel, eu me arrepiava, porque eu sabia todas essas tretas e tudo que aconteceu, e você vê o quanto o ator fica triste de ter que dar adeus pro Lincoln, porque realmente ele amava muito a série. Mas enfim, ele disse que pela sua saúde mental ele teve que tomar essa decisão. E aí vocês me perguntam, o que o Jason Rothenberg falou de tudo isso? Ele foi atacado, até a mãe do Rick chegou a xingar o Jason no Twitter. E o que ele falou? Absolutamente nada. Na verdade, ele continuou com as suas ironias de sempre, porque é isso que ele faz. Ele se envolve nas tretas, mas ele nunca dá uma conclusão, ele nunca dá o ponto de vista dele. Ele simplesmente se faz meio que de louco, assim, sabe? E joga alguma coisinha assim no Twitter, fala alguma coisinha assim na entrevista, sempre ironizando a situação. E no caso do Rick, quando ele saiu da série e quando o Jason descobriu de toda essa treta, ele simplesmente falou: felicidade na sua carreira, obrigada por todos esses anos em The 100, tipo, querendo mostrar que ele é o bonzão e o Rick era o que tava pagando de louco, né? Mas Aline, o que isso tem a ver com o Bob Morley? O que o Jason está fazendo com o Bob Morley? Honestamente, não sei, eu não tô nos bastidores de The 100 pra saber. Mais uma vez, são especulações, são coisas que a gente vê através de entrevistas e através de tweets. Eu não conheço o Jason pessoalmente, eu não sei que tipo de pessoa ele é, também não sei que tipo de pessoa o Rick, o Bob Morley, a Eliza Taylor é, mas eu acho que pela internet a gente já consegue sim ver um pouquinho sobre quem é quem, né? Vocês com certeza já devem ter se deparado com alguma piada aí nessa última temporada referente ao Bellamy, né? Cadê o Bellamy Blake? Cadê o Bob Morley? Porque a gente começou a estranhar um pouquinho o fato do Bellamy não aparecer no trailer praticamente. Todas as vezes que ele aparecia, ele tava ali com a mesma roupa, foi uma coisa assim muito rápida. Nas imagens de divulgação também, no pôster. Gente, o Bellamy, ele não está no pôster da série, ele não está no pôster da última temporada. Então as pessoas começaram a se questionar sobre o que está acontecendo, até que sim, o próprio Jason Rothenberg, né, estranho o Bob Morley não ter falado e o Jason ter falado, enfim, ele falou que sim, o Bob Morley, ele estará mais ausente nessa última temporada, então nós teremos menos de Bellamy Blake do que a gente teve até agora, mas eu vou falar pra vocês aí algumas especulações sobre o porquê disso. Em agosto do ano passado, começaram a sair diversas informações e várias especulações sobre o futuro do nosso casal, que não é um casal Belark, né? Mas até então, tudo bem, não é uma questão de chip que eu tô falando, é uma questão de fatos. Todo ano, sempre em alguma entrevista, em alguma coisa, sempre alguém pergunta sobre Belark, sempre tem esse tipo de coisa, e isso, cara, é há muitos anos, isso é antes da Alexa. As pessoas sempre perguntam referente ao Bellamy e a Clarke juntos como um casal. Acontece que o Jason, ele sempre fala, é coisa da cabeça dos fãs, e ao mesmo tempo ele fala, pode ser que aconteça, não sei o quê. Então ele acaba se contrariando em vários momentos, e mais uma vez ele sempre faz aquela carinha de que os fãs podem querer Belark, os fãs podem querer Clexa, os fãs podem querer Lincoln e Octavia, mas quem manda sou eu. E eis que, neste mesmo período que começou a sair várias coisas aí, questionamentos sobre Belark, mas até então nenhuma novidade, todo ano é a mesma coisa, o Bob Morley, ele postou um tweet que eu jamais na minha vida imaginaria que eu ia ler, que ele ia falar esse tipo de coisa, porque o Bob Morley, ele não é de se envolver em treta e ele não é de dar a opinião dele assim forte deste jeito, né? Ele gosta de deixar as coisas mais no privado mesmo. Ele falou então o seguinte: eu levanto a minha mão. Conte comigo, acho que fui um dos que interpretou mal tudo isso por 6 anos. Nossa, como eu pude ser tão cego? Desculpas, eu vou fazer melhor. Dando a entender esse negócio de conta comigo, que na verdade ele estava falando com as pessoas que estavam falando sobre Belark ser um casal na série ou não, e de que ele interpretou mal por 6 anos e tudo mais, e os fãs também, porque é algo que o Jason fala. Ele fala que os fãs interpretaram mal
o relacionamento da Clarke e do Bellamy, e foi exatamente isso que o Bob Morley falou, só que ele não deixou claro se isso era sobre The 100, o que é óbvio que é, porque ele atuou por 6 anos, e ele também não deixou claro se era sobre Belark. Só que neste momento as pessoas começaram a surtar, tipo, menino do céu, você está enfrentando o criador da série, você está enfrentando o Jason Rothenberg. E assim, deixando claro pra vocês, sim, há uns anos atrás, em várias entrevistas, sempre tinha esse ponto de interrogação sobre Belark. Até mesmo o Bob Morley, ele já falou, vamos deixar rolar, não sei se poderia rolar. É sempre uma coisa assim, que ficava meio confuso na cabeça deles, mas já tem algum tempo, algumas temporadas, de que o negócio tá ficando mais intenso, ainda mais na 6ª temporada, que foi a temporada que pra todo mundo, gente, pra maioria das pessoas, e eu sei que as Clexas vão falar que não, e tá tudo bem, eu também amo Clexa, tá? Mas, gente, Clexa acabou na 4ª temporada, depois que a Alexa voltou ali na Cidade da Luz. Mas assim, aqui não é a questão de qual é o melhor casal, Clexa ou Belark, porque não é isso. Se a Alexa ainda estivesse viva, eu ainda ia shippar sim Clexa, e eu ainda shippo elas quando elas estão na 3ª temporada. E essas guerras de ship, essas guerras de casal, eu acho que já tá passando um pouquinho dos limites, mas enfim. Mas é claro, como eu disse, esse tweet ficou no ar, então ao mesmo tempo que pode ser sobre Belark, também pode ser sobre algum acontecimento sobre o Bellamy Blake em específico, de que o Bob Morley não gostou e que ele achou errado o Jason fazer depois de 6 temporadas, então pode ser tudo isso, e a gente vai ter essa resposta nessa última temporada, né? Pra quem não sabe, o Bob Morley, ele tem alguns problemas, ele tem depressão, então às vezes ele acaba tendo algumas crises de ansiedade e tudo mais, então ele tem muitos problemas em relação a isso, e ele fala abertamente sobre isso no Twitter, ele dá vários apoios, ele sempre fala, se cuidem e tudo mais. E então, vocês já sabem muito bem que ano passado todos os fãs e todo mundo foi surpreendido com o casamento do Bob Morley e da Eliza Taylor. Eu mesma surtei, porque eu shippo esse casal, que eu fiquei, tipo, maluca mesmo. Mas eles são duas pessoas que eles gostam de manter a sua vida privada no privado, e eu acho que eles têm todo o direito de fazer isso, mas eu acho que tem uma hora que eles vão ter que falar, e por isso que eles falaram, porque não tinha outro jeito. Mas assim, foi um casamento rápido, foi uma coisa muito rápida mesmo que aconteceu. Então algumas pessoas, como sempre, começaram a se perguntar o porquê, o que estava acontecendo e tal. E aí o Bob Morley, ele tinha um relacionamento antes da Eliza Taylor, então algumas pessoas começaram a falar sobre traição. Foi uma coisa assim um pouquinho pesada, porque do mesmo jeito que tinha vários comentários, na verdade a maioria falando muito bem, dando parabéns, também tinham aqueles comentários bem maldosos, alguns comentários que, meu Deus do céu. E com isso, gente, o Bob Morley, ele já desativou o seu Twitter inúmeras vezes, e ele acaba voltando assim de repente. Mas quando começa com muitos comentários assim, eu acho que ele não aguenta muita pressão, e aí ele pode ter crise de ansiedade, então ele acaba desativando o Twitter dele, e isso já aconteceu mais de uma vez. Eis que na Comic Con de San Diego do ano passado, eles estavam ali representando The 100, né, como todo ano, gente. Eliza Taylor e Bob Morley sempre estiveram presentes, mesmo não sendo um casal ali, eles sempre estiveram ali. Então eles iam fazer várias entrevistas, como toda Comic Con né? Inclusive saiu vários vídeos na internet de fãs pegando autógrafo ali e dando parabéns, falando que o anel de casamento dela era muito bonito, e eles sempre eram muito educados, falando obrigada, não sei o que. Às vezes o Bob Morley ainda fazia alguma piadinha, mostrando que com os fãs ele fica um pouquinho mais à vontade, né? Porque, gente, é só você falar: nossa, parabéns pelo seu casamento, fico feliz por você. Tudo bem, ele não vai te tratar mal, mas, cara, a pessoa ficar: oi, tudo bom? Você casou? Nossa, por que você casou com ela? Eu não sabia que vocês tinham um relacionamento. É claro que é uma coisa delicada de se falar, ainda mais com os problemas que ele tem. Com certeza pode ter tido, sim, alguma confusão aí neste mundo pessoal, e a gente não tem nada a ver com isso. Mas calma, que tudo isso tem a ver com a treta com Jason Rothenberg. Continue aí no vídeo, aproveita aí que eu dei essa pausa, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser saber as tretas aí dos bastidores das séries, fazia tempo que eu não falava sobre isso, já vai dando aquele like aí pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E se você puder também, vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou falando muito de The 100 por lá.
E então, nesta tal Comic Con, o que aconteceu? Eles foram ali fazer as entrevistas com a imprensa, como sempre acontece, e o Bob Marley, logo no começo de uma certa entrevista, que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, que, meu Deus, até eu fiquei com vergonha pela menina, ele já começou a entrevista um pouquinho desconfortável, porque não sei se vocês perceberam, mas nessa entrevista, na verdade, era pra falar com a Eliza, com o Bob e com o Richard, que faz o Murphy, que também tava lá. Só que eu acho que a produção ali, deste tal canal, acabou colocando a Eliza Taylor e o Bob Marley primeiro e deixando o banquinho ali do Richard vazio, deixando ele de canto, pra poder falar do casamento da Eliza com o Bob só com os dois, excluindo ali o Richard, coisa que já é um pouquinho chato, né? E o que aconteceu? Essa menina, ela começou a fazer várias perguntas sobre o casamento e o Bob, ele tava claramente desconfortável. Eu acho que se ele pudesse, ele ia sair correndo. Ela começa a perguntar, mas como você descobriu que a Eliza era o amor da sua vida? Ah, mas eu nem sabia. E ela começa a falar, eu nem sabia que vocês namoravam, eu nem sabia que vocês estavam noivos. E é claro que, pelo jeito, é um assunto muito delicado pros dois. E a Eliza Taylor, ela tava mais de boa, dá uma risadinha assim, ela acaba dando uma cortada também, falando que ela gosta da vida privada, que os dois são mais privados, e conforme a entrevistadora vai perguntando, tem um momento que o Bob Marley, ele dá um corte, ele fala, eu prefiro deixar minha vida privada no privado, então ele não responde a pergunta dela, e é muito constrangedora essa entrevista, gente, sério. Nesse mesmo dia da Comic Con, o Bob parecia estar muito bem. Depois dessa entrevista, ele já parecia não estar muito bem. Não tem nenhuma confirmação que foi depois dessa entrevista que aconteceu, mas o Bob Marley, ele acabou tendo uma de suas crises, não conseguindo participar das outras entrevistas também. Então, ele pediu desculpas até no Twitter, ele ficou super mal pelo que aconteceu, pelos fãs que estavam lá, mas todo mundo foi muito compreensível. Os entrevistadores, a Eliza, o Richard, né? Os fãs que estavam lá também, todo mundo entendeu super, porque todo mundo já sabe deste problema do Bob. Mas adivinha quem foi fazer a sua birrinha de sempre no senhor Twitter? Sim, o Jason Rothenberg. Ele postou um tweet cheio de indiretas e ironizando a situação, tipo assim, obrigada Eliza Taylor e Richard por representar The 100 tão bem, excluindo completamente o Bob do rolê, sendo que o Bob também estava ali. Inclusive depois ele acabou melhorando e ele participou ali do painel principal da Comic Con e tudo mais. Na verdade, a única coisa que ele não fez foi as entrevistas mesmo com a imprensa. Ele só fez essa que eu falei pra vocês, que foi bem constrangedora. E nisso, quando o Jason postou, começou um monte de fã xingar ele, falando, cara, você é muito insensível, o Bob Marley também tava lá, para de ser babaca, porque o pessoal já sabe dessas indiretinhas e dessa ironia que ele gosta de postar. E nesse mesmo momento, gente, a Eliza Taylor, ela postou uma foto com o Bob no seu Instagram também, jogando uma grande indireta aí pro que o Jason Rothenberg falou. Ela postou assim, eu tenho muito orgulho do meu marido, de sua coragem, vulnerabilidade e determinação. Ganhei a loteria da vida com esse homem. Então, como ele diria de maneira tão eloquente, como sempre, fique bem e sejam gentis um com o outro, é a coisa mais importante do mundo. E ela postou isso depois dessa crise que o Bob teve, depois do tweet do Jason Rothenberg, e esse negócio de seja gentil e tudo mais é algo que realmente o Bob Marley está sempre falando, e na cara do Jason também, né? Porque, gente, você tem que ser muito insensível pra você não entender uma situação como essa. Eu acho que acaba sendo até meio que uma birra de criança, né? O cara não participou ali das entrevistas, que babaca, então eu vou cortar ele, sabe? Que idiotice. E então, nesse mesmo dia, a Eliza Taylor, ela deu um follow do Jason Rothenberg no Twitter e o Bob Marley também. Nesse momento que eu estou falando com vocês, eu pesquisei e a Eliza, ela voltou a seguir o Jason, provavelmente por essa última temporada, porém o Bob até hoje ele ainda não segue, pelo menos até o momento que eu estou falando com vocês.
E pasmem, mas o Jason ainda segue o Bob Morley. Na verdade, nesse dia eu acompanhei toda a tour. O Jason, ele também deu um follow na Eliza e no Bob. Então eu acho que ele acabou voltando a seguir depois, mas Bob não voltou a seguir ele não. E então, depois de toda essa treta aí da Comic Con e também o tweet que o Bob Morley fez, todo mundo começou a se questionar sobre o fato dessa situação ser muito parecida com o que aconteceu com o Rick Wyatt, que faz o Lincoln há muitos anos atrás. Realmente é uma situação assim um pouquinho parecida com essa situação, só que até então a gente não tinha informação da 7ª temporada, a gente não sabia o que ia acontecer, então a gente ficava se questionando aí sobre isso poder afetar ou não o futuro do Bellamy na 7ª temporada. Algumas pessoas começaram a falar que o Jason ele ia matar o Bellamy por pirraça a tudo que o Bob Morley fez com ele, entre aspas. Até eu mesma já falei pra vocês em alguns dos meus vídeos de The 100 que eu tinha a sensação de que isso poderia acontecer, porque eu lembro dessa treta aí com o Rick. Mas é claro que essa situação acabou sendo esquecida e ela veio à tona de novo depois da divulgação da 7ª temporada de The 100, porque as pessoas começaram a reparar que o Bob Morley ele estava bem excluído e que o Bellamy não estava aparecendo muito. E assim, todo ano o Jason ele posta no Twitter dele meio que uma contagem regressiva para os episódios. E neste ano não foi diferente, então ele começou ali a postar algumas fotos no Twitter. E aí faltando 10 dias, ele colocou o Jackson e o Miller, 9 dias a Nyla, 8 dias a Gaia, 7 a Echo, 6 dias a Mad, 5 dias a Indra, 4 dias Octavia, 3 dias o Murphy e a Emory, 2 dias a Raven, 1 dia a Clark. E no dia do lançamento da série ele postou uma foto de todo mundo e o pessoal da produção também, e em nenhuma dessas fotos tinha o senhor Bob Morley. A gente ficou procurando Bob Morley naquela imagem que tinha todo mundo da produção, mas cara, ele não colocou ele nem na retrospectiva, entendeu? Se isso não é uma pirraça, eu não sei o que que é. Porque assim, vocês podem falar que é coisa da nossa cabeça, mas o Bellamy, ele é um dos personagens principais desde a 1ª temporada. E tipo, ele colocou na contagem regressiva até a Nyla, que é uma personagem que ela não tem tanto destaque assim na temporada. Eu acho que isso é um desrespeito tão grande que, meu Deus do céu. Até que no dia da estreia da série saiu uma matéria com Jason Rothenberg confirmando que o Bob Morley ele estaria ausente aí nessa última temporada de The 100 por uma decisão do próprio Bob Morley, sendo que o Bob ele não tinha falado nada a respeito disso. Eu acho muito estranho o Jason falar que o Bob Morley queria uma folga nessa última temporada, porque nós tivemos um momento aí, uma fase de The 100 que o Bob ele fez até mesmo uma operação no joelho e mesmo tendo que gravar sentado em várias cenas, ele continuou muito presente na série. Então eu acho que essa história tá muito mal contada. Se o Bob ele pediu uma folga, o que eu acredito que realmente ele pediu, mas tem muita coisa por trás disso ainda, eu acho que ele poderia ter falado alguma coisa e não o próprio Jason ter vindo a público a falar isso, porque todo tweet que o Jason faz, todo mundo fica: cadê o Bob Morley? Cadê o Bellamy? O que você tá fazendo, seu louco? Então ele fez a mesma coisa que ele fez com o Rick, né? Meio que jogar a culpa aí pra cima do ator. Ele até disse o seguinte: Bob optou por tirar um tempo de folga nessa temporada e eu acho que, falando por ele estava grato pelo estúdio ter conseguido que desse certo e que os roteiristas obviamente conseguissem trabalhar com isso em um enredo de uma maneira que o permitisse fazer isso, ou seja, né, esse meio que sequestro do Bellamy. É claro que o personagem ainda estará presente nessa última temporada, mas ele não vai aparecer tanto assim, então isso me preocupa muito. Eu não sei se ele realmente vai matar o Bob Morley, não, se ele vai matar o Bellamy ou se, não sei o que vai acontecer. Eu tô curiosa, mas eu tô muito triste porque é a última temporada e eu tô achando essa história muito mal contada. Agora, no final do vídeo, eu vou falar minha opinião pessoal pra vocês sobre isso. Eu acho que o Bob Morley realmente ele deve ter pedido pra não ter tanto destaque nessa temporada, mas, porém, todavia, entretanto, pode ter sido sim algo que aconteceu da mesma forma que aconteceu com o Rick, essa manipulação psicológica que o Jason faz, esse negócio de excluir aos pouquinhos essa pirraça, essa ironia. E o Bob Morley, ele tem depressão, ele tem várias coisas e isso pode acabar fazendo mal pra ele. Então pode
pode ser que ele tenha pedido pra ter uma folga realmente, porque ele não estava mais aguentando esse ambiente que o Jason estava criando na série, essa treta que o Jason estava criando. Então, teoricamente, a culpa acaba sendo do Jason. Não posso confirmar isso, porque é uma opinião pessoal. Eu não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas eu acredito que sim, de acordo com todo esse histórico aí do Jason Rothenberg com os atores da série. Eu acho que com todas essas coisinhas do Bob questionar o Jason e dar um tweet ali bem ironizando a situação de Bellarke ou do próprio Bellamy, era de se esperar que em algum momento isso ia acabar afetando a série, e eu fico realmente muito frustrada com isso, eu fico muito triste com isso, porque eu acho que o Bellamy Blake merecia muito mais, porém eu entendo muito o lado do Bob Morley e eu respeito sim esta decisão. E sendo bem sincera com vocês, eu não duvido nada que depois de alguns anos do final de The 100, algumas tretas que a gente não imaginava comece a sair também, até mesmo essa do Bob Morley, porque o Bob, ele é mais na dele, então eu acho que ele não falaria assim na cara sobre essa treta do Jason, a não ser que ele queira mesmo, porque pode prejudicar muito até mesmo ele como um ator, né? Eu acho que tem que ter muita coragem pra você criticar o criador da série assim, dando a cara pra bater. Eu entendo muito isso, mas eu acredito que pode ser que algumas coisas, assim, acabe saindo daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses sim, viu? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido essa treta de uma vez por todas. Não tô aqui pra criticar o Jason, falar que ele é um imundo, que ele é um escroto, apesar de ter essa impressão com as coisas que acontecem, mas essa é a situação e são as coisas que circulam na internet e eu tô passando pra vocês, tá bom? Não esquece que toda semana tem um vídeo de The 100, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo.